Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho trazer um assunto muito legal, muito importante, mas nem todo mundo sabe disso, então eu quero esclarecer e desmistificar, trazer de forma simples e prática sobre os chakras. Você sabe o que são chakras? Eu quero tirar algumas crenças, algumas ideias que eu ouço por aí, eu quero trazer de forma um pouco mais prática na nossa vida, no nosso cotidiano, como é que isso funciona. Você sabe como os chakras interferem na nossa vida e como nós interferimos em tudo isso, nos nossos chakras? Então, se você não conhece o tema de hoje, ou se você conhece, fica até o final, porque eu tenho certeza que alguma coisa vai te ajudar e vai acrescentar nessa sua jornada, tá bom? Se você já gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like aqui embaixo. Entra nos comentários e deixa aqui pra mim o que você tá achando, que tema você gostaria de ver aqui no canal. Deixa a sua pergunta, eu vou adorar responder. Se você é novo no canal, se inscreve aqui, ativa o sininho para as notificações. E vamos lá para o nosso tema de hoje sobre chakras? Vem comigo! Vamos começar falando que esse é um dos assuntos espirituais mais procurados e mais falados na internet. Para você ter uma ideia, quando você dá um Google para fazer uma busca e coloca a palavra chakras, você vai achar mais de 120 milhões de resultados para essa palavra, né? Então significa que é um dos mais falados, mas também é um dos mais mistificados. É onde as pessoas se embolam, né? Onde elas misturam muita coisa. Ou traz de forma muito superficial, ou traz muitas mistificações mesmo. Muitos, não digo nem erros, mas falta de conhecimento sobre o assunto. Quero deixar bem claro que isso é um assunto extremamente profundo, tem gente que se dedica praticamente a vida toda só para entender esse tema. O que eu vou trazer aqui é uma forma bem simples e bem prática no nosso dia a dia e para você entender exatamente o funcionamento disso, tá bom? Então, esse é um assunto base para quem quer falar, quem quer entender o campo energético e a parte espiritual do ser, né? Não necessariamente espiritual, mas mais energética. Mas tem gente que entende o espiritual como um todo, então energético espiritual. Não importa, não faz diferença aqui. O que realmente importa é a gente entender isso de forma simples e na nossa vida prática, tá? Os chakras, eles foram descritos pela primeira vez nas escrituras hindu, dos Vedas, né? Por milhares de anos atrás. E o que significa chakras para os hindus? Significa roda de energia, né? Então, por quê? Porque o formato dos chakras é literalmente uma roda de energia. Mas vamos deixar um adendo aqui, um parêntese. Se você não viu o vídeo sobre os 7 corpos, para esse vídeo, vai lá nos 7 corpos para você entender primeiro o que são os 7 corpos, para você depois entender onde estão esses chakras e para que eles funcionam, como isso funciona e tudo mais. Se você não entender os 7 corpos, vai ficar um pouco difícil você entender os chakras, tá bom? Voltando. Os chakras são vórtices de energia, como se fossem rodas de energia no nosso corpo, alta energia que traz o fluxo de energia para o nosso corpo e para os nossos corpos. Ele faz essa troca do corpo físico para os corpos mais sutis, né? Por que eu falei pra você assistir o vídeo dos 7 corpos? Porque senão você não vai entender isso que eu tô falando. Você vai falar, Jéssica, que corpo? Do que você tá falando? Então vai lá. Lembrando que os chakras, eles não estão localizados no nosso corpo físico. Não está no corpo físico. Ele está no nosso duplo etérico, que é o que eu chamo de MOB, modelo organizador biológico, ou fantasminha, como eu apelido, que traz toda a nossa formação ali para a manifestação do espírito no corpo físico, certo? Então ele fica ali. Esses chakras, eles são percebidos por clarevidentes. Clarevidentes são pessoas que têm esse chakra frontal muito acentuado, uma sensibilidade muito grande, então elas conseguem ver coisas que não são da matéria propriamente, mas estão em outras vibrações um pouco mais sutis, estão outros campos de vibração. Elas conseguem perceber o mundo energético e espiritual e algumas conseguem ver
ver isso com uma clareza muito grande. Então, eu venho trazer duas imagens aqui. Essas duas imagens que vocês estão vendo foram desenhadas por pessoas clarividentes que puderam ver os chakras, tá? Isso é um esboço desses desenhos, desses trabalhos, dessas pesquisas que foram realizadas. Claro que aqui tá sem cor, mas os chakras têm cor, tem uma quantidade de pétalas exatas, mas a gente não vai trabalhar exatamente com toda essa especificidade. Eu vou trazer basicamente o conceito principal e eu vou com profundidade no que isso significa, tá bom? Mas fica aqui a imagem para vocês entenderem melhor como que é esse desenho, para quem nunca viu. Há indícios que no nosso corpo, quando eu falo corpo, é o corpo do pretérito, mas aí você entende, que tem mais ou menos 114 chakras espalhados dentro do nosso corpo, mais ou menos no total. Sendo que nós temos 7 chakras principais. Esses 7 chakras principais, eles vão desde a base da nossa coluna até o topo da nossa cabeça, né? E aí o que acontece? Esses chakras são conectados, né? E existem os nadis, ou nadis, como alguém gosta de falar, que significa rios. Rios no sânscrito, na linguagem sânscrita, nadis significa rios. Então, nós temos os chakras e nós temos os nadis, ou nadis, que são pontos específicos, também muito trabalhados na acupuntura, onde tem vórtices de energia, onde conectam com todos esses outros chakras, principalmente os 7 chakras, tá? Esses nadis, eles são considerados vasos que através dele fluem a energia. Então, quando você mexe com acupuntura, alguma coisa do tipo, ou até mesmo a massagem, mexendo em pontos específicos, assim, ou com os dedos, você tá liberando fluxos de energia ali para poder fluir este rio para o resto do corpo. Então, você faz um desbloqueio ali. E trabalhos energéticos também visam ajudar esse fluxo de energia a correr de forma mais equilibrada e harmônica, certo? Então percebe que tudo é energia, tudo. Essa teoria de que tudo é energia já está amplamente aceita pela nossa física, a física quântica, não a física tradicional. Porque é um fato simplesmente comprovado. Porque quando se fala de energia, a religião e a espiritualidade, ela já traz esse movimento de energia como um núcleo fundamental, que tudo é energia. E todas as tradições são baseadas nisso, desde muito antigamente, né? As práticas mais antigas, elas são concentradas na manipulação da energia para o bem-estar. E se vocês lembrarem dos outros vídeos que eu já fiz, eu disse que se a gente pensar na matéria, se a gente pensar no vazio, vamos colocar como um espaço vazio, né? Mesmo na física, quando a gente traz o conceito de espaço vazio. E vamos pensar na matéria como sólido. Então, o espaço vazio e a matéria como sólido. Mas na realidade, não há nada que seja realmente matéria. Porque quando a gente vai quebrando as moléculas, as partículas, a níveis subatômicos, que é onde a física quântica atua, você vai se deparar com o átomo. Se você for quebrando este átomo, quebrando, você vai encontrar pura energia. Então, esse vazio que a gente chama também é energia. E a gente vai encontrar energia tanto magnética quanto elétrica. Então, percebe que tudo é energia? Então, quando se pede a comprovação da matéria, mas se encontra a comprovação da energia. E os chakras, com os chakras não é diferente. Os chakras, eles são responsáveis pela captação da energia vital do planeta, a energia que vem do campo eletromagnético da Terra, do magma da Terra, e vem puxar a energia do mais alto, do mais superior, que é a energia elétrica. Então, nós somos seres eletromagnéticos, como eu já falei em outro vídeo, né? Então, o chakra é responsável por puxar todas essas energias vindas do planeta para manter um equilíbrio entre os nossos corpos, sutis ou físico, né? Para a gente ter um equilíbrio maior. E também para a gente liberar essas energias para o externo.
Então a gente puxa, mas a gente também expurga, libera. Muitos autores concordam em dizer que os chakras eles estão totalmente ligados e relacionados com a função do nosso organismo. Como assim? Os nadis, o chakra, o sistema nervoso, o sistema circulatório formam uma espécie de vórtice de energia que refletem no nosso corpo físico. E isso se desdobra para todos os nossos corpos, como forma de expressão. Calma que vai ficar mais claro, eu vou explicar para vocês. O que acontece é que eles atuam diretamente no funcionamento das nossas glândulas. E eles comandam todas as funções do nosso corpo físico. Se um chakra estiver em desequilíbrio, isso afeta o nosso corpo físico, entende? Os chakras, eles têm, como vocês podem ver nas imagens que eu vou trazer, os chakras, eles têm cor específica, rotação específica para cada tipo de pessoa. Então, para cada tipo de pessoa é diferente. Claro que eu vou trazer uma coloração mais padrão, que foi o que foi visto por clarividentes, que já tem um estudo em cima disso, que é uma base, mas isso pode variar um pouco de coloração, tipo de rotação, para cada tipo de pessoa. Mas o que é importante você saber? Que o movimento da energia é fundamental para dar vida. Então, sem o movimento desses vórtices de energia, porque eles não são parados, esses vórtices de energia, eles se movimentam, rotação para cá, rotação para lá, como se fossem ventoinhas que regulam essa entrada e essa saída. Quando pensamos, respiramos, estamos descansando, essa energia elétrica está fluindo o tempo todo através de todos os nossos corpos. Isso vai passando pelos nossos neurônios, vai passando pelas nossas vias nervosas. Então isso controla todo o sistema do nosso corpo. E a posição dos principais chakras correspondem a cada sistema nervoso, a cada conjunto de nervos. Cada chakra é responsável por uma determinada glândula, sistema, função, órgão, entende? Então o que eu vou apresentar para vocês agora são 7 chakras e como eles estão dispostos no nosso corpo. Quais órgãos eles controlam, glândulas, como que isso funciona, quando ele está em desequilíbrio. Eu vou falar basicamente, resumidamente, mas com profundidade, todo o conceito de cada um deles, certo? Então vamos para o nosso chakra básico. O nosso chakra básico, ele fica na base da nossa coluna vertebral. Ele tem uma cor vermelha e preta, tá? Ele vem da composição do elemento terra, tá? Ele serve para absorver a energia de magnetismo vinda da Terra, ou alguns chamam de energia telúrica. É uma energia que vem do magma da Terra, que o planeta Terra nos fornece para nos manter vivos. Ele que faz a conexão do ser humano com o planeta Terra, para se manter aqui, encarnado, vivo. Ele cuida da parte do mundo físico, do mundo material, da nossa sobrevivência nesse planeta. Então, um chakra extremamente importante, tá? O que ele cuida exatamente dentro do nosso corpo físico? Ele cuida da nossa coluna, ele cuida dos nossos ossos, do nosso dente, ele cuida do nosso sistema excretor, ele cuida das nossas extremidades inferiores, ele cuida do nosso reto, dos testículos, dos órgãos genitais femininos ou masculinos, não importa. E do nariz também, porque lembra que a gente puxa o ar do planeta Terra a gente puxa pelo nariz, então ele também envolve o nariz. Quando a gente tem um desequilíbrio nesse chakra básico, quais são os sintomas que a gente vai ter? Isso eu tô falando de sintomas recorrentes, eu não tô falando uma vez ou outra. Eu tô falando, pra gerar um desequilíbrio no chakra, a gente vai entender mais pra frente, tem que estar um período de tempo grande nessa mesma frequência, situação. E a gente vai entender cada um, mas só foca aqui em cada um dos chakras que depois eu vou explicar melhor como funciona cada coisa, tá? Quando você tem um desequilíbrio no chakra básico, você tem falta de energia, mesmo dormindo, mesmo descansando, um cansaço crônico, você sonha muito, mas falta concretizar. Então você sonha, mas você não consegue colocar os planos em ação. Te falta dinheiro, né? É tipo um buraco negro. Você até às vezes ganha, mas você não consegue segurar na sua vida. Ou não entra dinheiro suficiente, né? Porque tem a ver com a energia de valor, tem a ver com a energia do planeta Terra.
Então eu falo assim, muitas vezes eu falo assim, esse planeta é uma droga, eu não queria morar aqui, eu não queria estar aqui. Rejeitando o planeta Terra. E tudo que a Terra, o planeta pode te oferecer de experiência, de bom, de conforto, você tá negando. Então você tá afastando essa energia, tudo que o planeta pode te oferecer. E o dinheiro é uma das coisas que o planeta pode oferecer. Então se você recusa o planeta, você também tá recusando essa energia. É um exemplo só, tá? Que glândula que esse chakra básico controla? Ele controla as glândulas suprarrenais, que envolve a glândula que regula os problemas de peso, regula as questões hormonais, tá? Dos nossos órgãos genitais, as questões mais de glândulas hormonais, beleza? Esse é o nosso chakra básico. Vamos para o nosso segundo chakra subindo, que é o chakra sacral ou sexual. Tem gente que chama de sacral, tem gente que chama de sexual, tá? Esse chakra, ele fica 2 dedos abaixo do nosso umbigo. Ele tem uma cor alaranjada e o elemento dele é água. O que esse chakra regula? Ele vem falar da reprodução, da sexualidade, da curiosidade, do prazer material e da alegria de viver. Então, ele não é só ligado à conotação sexual. Ele também traz a alegria de vida, o prazer por viver, tá? Que é uma primeira coisa que eu não encontro as pessoas falando muito. Eu vejo elas muito falar de sexualidade e elas não falam da alegria e prazer de viver, tá? O que cuida esse chakra sacral ou sexual? Ele vai cuidar das gônadas, que envolve os ovários, os órgãos, os genitais, os órgãos internos, o plexo lombar, os rins, os órgãos reprodutores, o útero, a bexiga, o intestino grosso, certo? E quando nós percebemos que nós estamos com um desequilíbrio no chakra sexual ou sacral? Quando falta libido, quando eu estou com falta de libido, quando eu estou com excesso de libido, quando eu não crio nada novo, todos os dias parecem iguais aos anteriores. A questão do dinheiro também. O dinheiro vem, mas eu não sei como gastar. Eu gasto de qualquer jeito, o dinheiro some da minha mão. Alguns dos problemas que podem desencadear. O que ele cuida? Ele cuida das glândulas de reprodução. Então, problemas com os órgãos genitais, tanto feminino quanto masculino, problemas de fertilidade, problemas de órgãos reprodutores, pode envolver o desequilíbrio desse chakra. Não necessariamente cada caso é um caso, cada situação e cada pessoa é única, mas pode ser um indício, tá? Terceiro chakra subindo, nós vamos falar do chakra do plexo solar, ou também chamado de chakra umbilical. Ele fica na boca do estômago, como muito popularmente conhecido, boca do estômago, né? Ele tem a cor amarela e o elemento dele é fogo. Ele representa a personalidade do ser humano, né? Ele vem mostrar o relacionamento com a nossa mente, mas as qualidades da nossa mente, a nossa vitalidade, o saber, o aprender, o se comunicar, o administrar as emoções, principalmente, né? As emoções que nós consideramos inferiores, porque emoção é diferente de sentimento. A emoção vem desse plexo solar, que é aquela coisa mais animal. São as emoções de raiva, tristeza, felicidade, euforia, tudo tá nesse plexo solar. E o que ele cuida também? Ele cuida do pâncreas, ele cuida dos músculos, ele cuida da pele, ele cuida do estômago, ele cuida do fígado, ele cuida da vesícula, ele cuida do baço, ele cuida do intestino delgado, ele cuida do sistema nervoso, ele cuida do duodeno e ele cuida dos olhos. Olha a importância, né? Só pra esclarecer, por que eu tô trazendo esses órgãos? Porque geralmente se você tem um problema em um desses órgãos que eu tô trazendo, por muito tempo, pode ser um desequilíbrio nesse chakra, tá? Quais os problemas quando estou em desequilíbrio com o chakra do plexo solar ou chakra umbilical? Sinto muita raiva, muito medo, muita inveja, ódio, muita mágoa, muita tristeza, muita culpa e por aí vai. São todos esses sentimentos exacerbados que sempre estão ali presentes, mas muito, numa intensidade muito grande, tá? Por quê? Porque esse chakra, ele também faz a troca de energia com as pessoas e com o ambiente. Então, a pessoa pode se perder porque ela se entrega, tenta ajudar muitas pessoas, se doa, e a sua energia fica enfraquecida.
Ou pega muito as tranqueiras das outras pessoas despejam, praticamente vomitam nela os seus problemas, e aquele ouvido dela é pinico, ela fica ouvindo, aguentando, ela pega o problema de um, ela pega o problema de outro. Então pode desequilibrar todo o seu chakra do plexo solar ou umbilical. Quais as glândulas que esse chakra cuida? Ele cuida das glândulas do timo, que envolve a imunidade, então pode haver uma baixa da imunidade e aí piora todo o seu sistema imunológico, como também a glândula do pâncreas, que controla os ossos hormônios e as enzimas digestivas, problemas de estômago, tá bom? Vamos subindo para o quarto chakra, que é um dos que eu mais gosto, que é o chakra cardíaco. O chakra cardíaco, ele fica na região cardíaca, né, aqui do peito, do centro. Ele tem uma cor esverdeada ou rosada. O elemento dele é o ar. Ele vem representar o amor incondicional. É o elo de ligação entre a energia dos chakras de baixo, que eu já falei, e os chakras superiores, que eu vou falar, certo? É um chakra que conecta os inferiores com os superiores. É o chakra onde passa toda a energia, porque ele é o chakra não das emoções, mas dos sentimentos. Qual é a diferença, Jéssica? Sentimento? Sentimentos são coisas mais elevadas. O amor, a compaixão, são sentimentos mais elaborados, sensações mais elaboradas, não tão animalescas, viscerais, mas aquele que explode no peito, que por isso fala explode no cardíaco, né? Que aquece o coração. Esse chakra, ele cuida do timo, que é o coração. Não é o timo, não é o coração, mas ele cuida do sistema do timo. E os órgãos que envolvem são o coração, o sangue, as veias, as artérias, o sistema imunológico, o plexo torácico e o esôfago, certo? Quais os problemas de desequilíbrio desse chakra? São problemas de falta de amor próprio. Pode entrar muito em situações de relacionamentos abusivos, pode se sentir muito solitário, muita solidão, e pode envolver agressões verbais, emocionais, psicológicas e até físicas, quando esse chakra está desregulado. Tudo por causa da falta de amor próprio, tá? Para si e para com o próximo. E qual é a glândula que remanda? A glândula do timo, né? Que também envolve a imunidade. Então você tem uma queda da imunidade, uma baixa no seu sistema imunológico, tá bom? Subindo, nós temos o chakra laríngeo, que fica aqui na garganta. Ele tem uma cor azul clara, ele está ligado ao éter, ou como muitos chamam, espírito, ou como muitos chamam, alma, não importa. Ele está ligado ao espírito, à essência. É o chakra laríngeo que fica aqui. Ele representa, como né, é de se supor, a comunicação, a criatividade, o som, a vibração, a capacidade de perceber e assimilar, relaciona-se com o paladar, a audição e o olfato, certo? Ele cuida da tireoide, envolvendo os órgãos do pulmão, dos brônquios, da traqueia, da paratireoide, do plexo cervical, também envolve a laringe, as cordas vocais e a boca, tá bom? Quando tá em desequilíbrio, ele vai trazer uma falta de clareza para sua vida, para os problemas que você tá. Às vezes você engole muito sapo ou fala demais sem pensar, ou fala muito pouco, queria falar, mas não fala, né? Pode acabar virando capacho das pessoas, começa a ficar sem liderança, sem postura energética. Se você não sabe o que é postura energética, tem um vídeo aqui no canal sobre postura energética, tá? Fica sem postura energética. Ele regula a glândula da tireoide, como eu falei, que é o que produz hormônios extremamente importantes para lidar com as nossas emoções, tá bom? Subindo, a gente fala do chakra frontal. O chakra frontal, ele fica entre as sobrancelhas, bem aqui no meio, que muitas pessoas conhecem como terceiro olho, né? Ele traz a cor do azul índigo e também o elemento dele é o éter, o espírito. Ele vem cuidar das questões dos sentidos, da visão interior, da nossa psique, da nossa intuição, da vidência, da clarividência. Ele vem cuidar da parte da paranormalidade, dos processos mediúnicos, né?
que ele cuida também? Da hipófise. Envolve alguns órgãos e organismos que é o cérebro inferior, o olho esquerdo, os ouvidos, o nariz e o sistema nervoso, certo? Problemas com desequilíbrio nesse chakra frontal são: piora muito como você sente o mundo, porque você começa a criar muitas ilusões, muitos pensamentos contraditórios, você não tem foco, memórias muito ruins, dificuldade de aprendizagem, potencializa muito o estresse, a ansiedade, síndrome de bipolaridade, uso de drogas e de álcool, fanatismo religioso, fragilidade mental ou emocional, instabilidade na vida, falta de opinião definida, tudo isso envolve esse terceiro olho, né? Que muitos trazem como despertar, despertando para muitas coisas, já flui muito melhor a vida, né? Ele cuida da glândula da hipófise, que controla as secreções e o sistema nervoso central. Olha a importância, né? Todo mundo gosta de falar aí do cérebro, e não entende o que regula esse cérebro, né? Essas terminações nervosas. E o nosso último chakra, que a gente vai trazer hoje, é o chakra coronário, que ele fica no topo da cabeça. A cor dele é branco ou dourado e também já encontraram como violeta, tá? Ele vem trazer a regular o campo da luz do conhecimento, da nossa consciência maior, da visão que a gente tem sobre o universo, a fé, Deus, a espiritualidade, como você queira falar, é algo mais ligado ao divino. Ele é bem complexo e ele permite essa ligação com esse todo, com essas energias superiores, tá? Ele cuida da nossa glândula pineal e também envolve órgãos como cérebro superior, como olho direito, como cabelo e como unhas, certo? Quando tem um desequilíbrio nesse chakra, você acaba tendo um afastamento da fé, você tem uma fé muito racional, você não consegue mais sentir essa conexão. Tudo tem que ter um porquê, ou você fica muito... Ou o fanatismo religioso também acontece, é só a sua visão e só a sua visão, ou você fica totalmente descrente, desiludido, achando que nada existe, nada acontece, sem entender essa inteligência unificada. E ele envolve a glândula pineal e a epífise, que controla a hibernação e os hormônios do crescimento. Ele regula o sono, ele regula o acordar, o dormir, o crescimento, toda essa questão, certo? Isso é só o básico para conseguir ampliar um pouquinho a sua perspectiva sobre o que acontece com você, tá? Algumas coisas eu quero esclarecer ou desmistificar para você do que acontece com esses 7 chakras, tá? Não existe bloqueio total do chakra. Essa palavra bloqueio não existe. Não existe um chakra bloqueado. Por quê? Imagina, é um vórtice de energia girando. Se alguma coisa bloquear, entupir, fechar, parar, simplesmente essas glândulas não funcionam, esse órgão morre. Então isso não existe. O que existe é um desequilíbrio, tá? Ele pode funcionar não 100% da maneira como ele foi feito para cumprir a sua função, mas ele pode estar gerando um desequilíbrio não funcionando 100% na sua potência, mas funcionando de forma desequilibrada por várias questões que eu já expliquei para vocês ali em cima do que pode acontecer. Por que acontecem esses desequilíbrios? Porque eu só pincelei lá em cima, agora a gente vai aprofundar um pouquinho nessa questão. Por que isso desequilibra, né? E como trazer a harmonia desses chakras? O que acontece é que existem várias práticas milenares e mais modernas que trabalham com energia, que vão ajudar o equilíbrio desse vórtice de energia. Mas por experiência própria, de todas as pessoas que eu já atendi, que eu já... Dentro da terapia holística, porque eu já trabalhei em várias outras coisas, se um assistido meu passar por um trabalho de harmonização desses chakras, né? A gente reequilibra esses chakras. Mas se ele não fizer nada para manter esse equilíbrio, o que vai acontecer? Vai desequilibrar novamente. Então, a gente consegue fazer trabalhos energéticos para regular
essa cor, velocidade, rotação desse chakra, ideal para cada tipo de pessoa, para voltar a vitalidade do ser, para trazer um bem-estar para a vida dele. Tanto as pessoas do meio holístico, mais sutil, através de técnicas energéticas, como as pessoas que trabalham através do físico mesmo, com acupunturas. Como que é o nome daquele que pressiona? Tem pontos de acupuntura sem agulha também. Então tem várias técnicas, tanto mais sutis quanto mais físicas, para regular esses campos de energia desses chakras. Mas o que eu quero que você entenda é que para trazer a vitalidade do ser, o bem-estar 100%, você precisa entender algumas coisas. E a primeira coisa é entender que tudo isso pode te ajudar. Todas essas técnicas energéticas, que tem gente que trabalha com cristal, que trabalha com pêndulo, que trabalha com outros tipos de terapia, vão te ajudar sim. Mas ninguém vai fazer a manutenção por você. Para você desequilibrar é assim, né? Então, o desequilíbrio do chakra é uma consequência de muito tempo de alguma coisa que você, alguma energia maléfica que você foi colocando para dentro e foi deixando aquilo acumular. E eu tô falando maléfica não no sentido de ruim, eu tô falando maléfica no sentido de vibração que eu mantenho. É uma vibração que eu trago e que eu fico mantendo ali, e aí vai desregulando o meu chakra. E aí, desregulando o chakra, lembra que eu falei que tá conectado a todo o meu corpo, e conectado à glândula, e conectado aos órgãos? Invariavelmente vai afetar. Nossa. O que acontece? Quando eu tenho essa energia por muito tempo no meu corpo, eu vou desequilibrando o chakra. Desequilibrando o chakra por causa dessa energia, tá ligado aos órgãos, tá ligado às glândulas, invariavelmente vai circular uma glândula que vai mexer no órgão. E aí vai no corpo físico ter começar um processo de doença, de desequilíbrio, né? Então, a segunda coisa que eu quero trazer depois disso é que saia da consequência e busque a causa do problema. Você fala, eu tô com desequilíbrio no chakra, eu vou fazer uma harmonização, eu vou para equilibrar os chakras, ótimo, ok, maravilhoso. Existem vários terapeutas que fazem essas técnicas, inclusive eu. Mas, se você não buscar o que está desequilibrando o chakra, não vai resolver, porque você não vai ter consciência do que está causando aquilo. Então, como você não vai fazer aquilo de novo? Você vai continuar fazendo, você vai equilibrando, e vai desequilibrando, e vai equilibrando, desequilibrando. Tem gente que consegue manter depois de uma orientação séria e adequada, mas tem gente que não é orientado, só passa na pessoa, num terapeuta, ele equilibra e não explica nada disso. E aí você sai de lá e você continua com a sua vida e você cria o bloqueio de novo e aquilo vai perdurando. E aí muita gente fala que trabalho energético não funciona. Não é que não funciona, precisa de uma orientação para a pessoa não acabar na mesma sintonia de novo, na mesma frequência que ela causou o desequilíbrio, entende? Então, quando você ficar resolvendo algo fora para resolver o seu problema, você só tá tomando um remédio pro sintoma. Você não tá cuidando da causa. Tem alguma coisa de errado com o remédio? Não tem nada de errado. Só que você sempre vai precisar daquilo toda vez que acontecer um desequilíbrio. Você vai ficar dependente daquilo, entende? Ficar a vida toda dependendo de alguém ou algo para resolver um problema que é seu, né? Que você tem que perceber. E depender de alguém o tempo todo é muito complicado, porque a hora que essa pessoa não estiver mais disponível. Eu vou dar um exemplo para vocês. O que acontece é, por exemplo, alguém veio fazer uma terapia, um equilíbrio de chakras comigo, certo? Eu fiz a harmonização dessa pessoa, eu coloquei todos os chakras alinhados na rotação, tirei toda essa vibração que ela foi colocando pra dentro e expliquei pra ela. Mas vamos supor que eu não tenha explicado ou não tenha encontrado a causa desse desequilíbrio junto com ela, tá? O que vai acontecer? Eu acabei de equilibrar a pessoa, ela saiu, pegou o carro, pegou um trânsito e ficou nervosa, ela começa a xingar, ela começa a se estressar, ela vai desequilibrar o chakra de novo. Não adiantou nada o que eu fiz, né? E aí vem aqueles... por isso que tantas pessoas são enganadas. Não enganadas, mas a pessoa que fez a técnica mentiu? Não, claro que não. Ela fez o que era do alcance dela, o que ela sabia. Ela fez a harmonização. Mas se ela não te orientar, ou se você não buscar orientação sobre isso, você está completamente enganável.
Nem sei se existe essa palavra, mas... Acho que sim. Mas poeticamente, com toda licença. Você só é enganado porque você está enganável. Porque você não quer olhar pra nada. Você não quer entender a causa dos seus problemas, das suas questões. Então você vai procurando terapia energética, terapia espiritual. As pessoas vão fazer o trabalho delas porque elas têm orientação e conhecimento pra isso, mas elas não... Mas elas, se você não perguntar, se você não questionar, você não vai entender como isso funciona. Porque tudo, o médico, por exemplo, ele te passa um remédio. 50% é a responsabilidade dele, de passar o remédio certo. As outras 50% é sua, de tomar ou não, tomar no horário certo, não tomar, pular. É a mesma coisa que o terapeuta energético espiritual, entende? Então, muitas pessoas acham que estão sendo enganadas, é muito tabu falar sobre isso, não entendem. Mas é exatamente por causa disso, porque tem muita gente que não consegue explicar de uma forma clara como é que isso funciona. Ela sabe fazer, mas não procurou conhecimento para explicar de uma forma simples para o seu paciente, para o seu cliente, para o seu assistido, como que aquilo funciona na real, né? Porque você pode querer cliente para a vida toda e ele sempre vai precisar ficar vindo de tempos em tempos, ou você pode explicar para ele para transformar ele num ser mais consciente sobre si mesmo para aquilo não acontecer novamente. E aí sim você transforma aquela pessoa, né? E meu objetivo é explicar para vocês, para trazer mais consciência para vocês saberem e fazerem as escolhas adequadas conforme aquilo que vocês querem. Então para de querer achar fora. E mesmo que você tenha isso, tenha essa consciência do que está sendo feito, do que você quer pra você. E faça a sua parte, porque ninguém vai fazer tudo pra você, né? Ou se faz, não por muito tempo, tá? O que acontece muito, que foi muito engraçado, que uma pessoa me mandou uma mensagem uma vez falando assim, Jéssica, como é que eu equilibro o meu chakra sexual, né? A primeira coisa que eu pergunto pra pessoa é assim, como é que você sabe que seu chakra tá desequilibrado? Porque às vezes a pessoa fala, não, eu tenho conhecimento, eu sei detectar, eu sei identificar, eu tenho técnicas pra isso, então eu sei identificar. Mas a maioria não sabe. Aí a pessoa vira pra mim e fala assim, não sei. Aí eu faço a segunda pergunta. Pra que você quer equilibrar o seu chakra sexual se você nem sabe se ele tá desequilibrado ou não? Aí a pessoa fala pra mim, nossa, Jéssica, como você é grossa. Não é grossa, gente, é porque a gente precisa entender as coisas, né? A gente precisa, eu pergunto isso pra pessoa pra entender como que ela chegou naquele pensamento, naquele raciocínio. Então, fazendo as perguntas certas, ela mesma consegue perceber, é verdade, né? Como que eu quero equilibrar meu chakra se eu nem sei se tá desequilibrado? Porque se eu der a resposta, eu posso muito bem dar a resposta, né? Mas aí ela vai vir com uma outra pergunta e ela não vai entrar no questionamento. Nossa, mas por que eu tô pensando nisso? Não tem lógica. Mas, eu não sei identificar. Mas vamos supor que ela saiba, tá? Eu não deixo ninguém sem resposta. Sabendo ou não, eu vou chegar a dar resposta pra pessoa de como é que isso funciona. Então aí vem a terceira pergunta que eu faço pra pessoa. Você tá sentindo X, Y ou Z? Aí vamos supor que a pessoa fale que sim. Sim, tô sentindo. Pode ser... Aí eu vou responder, então pode ser, não é que é. A gente não pode afirmar nada nesse campo, só a pessoa vai saber. Pode ser que você não esteja, neste caso do chakra sexual, você não esteja se permitindo sentir prazer. Ou você só está sentindo prazer sexualmente. E aí, talvez você precise manifestar melhor a sua criatividade com outras coisas, fazer algo que realmente desperte seu interesse, que te traga paixão, que aqueça seu coração. Porque lembra que a gente falou que o chakra sexual envolve sexualidade, mas também envolve a criatividade e o prazer de viver? Não existe só o prazer sexual, o prazer pela comida. Existem outros prazeres que é o que alimenta o espírito, a alma. Então eu pergunto pra ela, o que você gosta de fazer? O que te faz feliz? O que te deixa feliz quando você tá fazendo? Faça isso, que automaticamente o seu chakra sexual ou sacral vai se reequilibrar. Talvez você esteja focando só numa coisa, né? Então percebe, então isso é um autoconhecimento de você ir conversando com você mesmo, ou eu no meu caso, nesse caso da pessoa, eu conversando com ela para entender o que ela quer, o que é melhor para ela, porque o projeto de vida está no mental superior dela,
não é o que eu acho, entende? Então, eu poderia só harmonizar o chakra dessa pessoa? Eu poderia lá fazer uma técnica energética e equilibrar o chakra dela, mas é como eu venho percebendo, 95% dos casos de desequilíbrio de um chakra não tem causa espiritual. Não tem causa espiritual. É simplesmente o ser dela que não tá manifestando o que ela veio manifestar. Fazendo aquilo que ela quer fazer. Né? Como a gente falou lá em cima. Tá, Jéssica, se for espiritual. Se for espiritual, você vai saber. Sua vida vai estar de cabeça para baixo. Mesmo. E inevitavelmente você vai buscar uma ajuda especializada. Não tem como. Mas como eu disse, 95% dos casos não chegou nisso ainda, tá? Não chegou nisso ainda, é um desequilíbrio do próprio chakra por causa de uma questão de pensamento, sentimento, emoção, comportamento, enfim. A segunda coisa que eu quero trazer é identifique a causa, não só o problema, identifique qual é a causa. Então, algumas coisas que eu quero trazer para você, algumas perguntinhas, tem milhares, mas algumas para você começar a se perguntar. Você fica sentindo medo por muito tempo? Você não manifesta o que seu espírito quer, o que ele deseja, né? Você se poda o tempo todo? Você não se conhece o suficiente? Você culpa os outros ou você mesmo por tudo que acontece, né? Você não se expressa da sua maneira? Por exemplo, eu queria tanto dançar, mas eu não vou dançar, porque os outros, o que os outros vão pensar? Eu queria falar, mas eu não vou falar, porque o que os outros vão pensar? Você cria milhares de ilusões na sua vida, acreditando que a vida ideal é X, Y e Z. É quando você se frustra, o que acontece? Por causa de uma ilusão que você criou, em vez de ver a vida como ela é. Isso só são algumas perguntas para você entender que isto que é a causa do desequilíbrio todo, entende? A terceira coisa é despertar para sua dor e entender que o chakra é uma forma de entender o que está acontecendo com você. Né? Isso implica em assumir o que você sente, como você sente e quando você sente. O que eu canso de ver as pessoas tentando, primeiro, negar uma dor, negar um sentimento. Então, quando o sentimento vem, vamos falar da emoção, né? Que é mais fácil. Quando a raiva vem, não tô sentindo raiva. Não tô sentindo medo. Não tô sentindo isso. Nega. Mas se você já passou dessa fase de negação, não, eu tô sentindo mesmo, eu assumo que tô sentindo. Assumir aquilo que você sente, nossa, eu tô sentindo isso, e começar a entender quando você sente. É de alguém específico? É de várias pessoas? É de uma situação? É você com você mesmo? Quando que isso aciona? Como é que isso acontece? Um exemplo que eu quero trazer para vocês, por exemplo, do chakra básico, né? Chakra básico, como a gente vai saber que ele tá em desequilíbrio se eu não tenho nenhuma técnica, Jéssica, para identificar isso? Algumas das formas para você identificar se ele está em desequilíbrio é, por exemplo, você percebe aqueles problemas que eu trouxe lá em cima, de cansaço crônico, blá, 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 tudo que eu trouxe lá em cima. Então, talvez, você nem precisa entender os problemas, mas você dorme o suficiente? Você dorme e acorda num horário legal? Ou você inverte o dia pela noite? Porque também desregula toda a nossa pineal, que controla o hormônio do sono. Quando tá claro, seu corpo desperta para acordar. Quando tá à noite, ele se prepara para dormir. Quando você começa a inverter, aquilo começa a causar uma série de hormônios no seu corpo. Então você dorme e acorda de forma natural, neutra. Você dorme o suficiente, você descansa o suficiente. Você faz técnicas de respiração para puxar esse magna da terra melhor? Porque se você pensar numa criança, um exemplo de uma criança. A criança, quando ela é criança mesmo, ela come muito pouco. A maioria das crianças come muito pouco. As crianças, naturalmente, que já não estão no processo de ansiedade, tá? Eu tô falando de um começo de vida, de existência, sem as ansiedades, sem as crises e tudo mais. A criança, ela corre, ela brinca, ela se diverte, ela fala e ela pinta. Parece que é uma energia sem fim. Os adultos estão lá atrás da criança já morrendo, que não aguenta mais, e aquela criança vai. E aí você fala, essa criança nem come direito. Como é que pode ter tanta energia? Porque a maior parte da energia que nós temos no nosso corpo não é necessariamente do alimento. O corpo físico precisa do alimento. Mas o que move o ser
é aquilo que ela tá fazendo, a energia que ela tem. É essa energia que vem do ar, da terra que nos alimenta. A maior parte do nosso corpo. Então, às vezes, você nem respira mais direito. Faz um exercício aí agora. Puxa o ar pelo nariz. Você faz assim, pra puxar, ou você estufa a barriga e o peito? A maioria das pessoas tá respirando totalmente errado. Ela vai puxar o ar, ela afunda a barriga. Não tem lógica isso. Quando você enche o pulmão de ar, você enche. Você não puxa, você não exprime. Quando você solta, você esvazia, vai pra dentro. Aí a pessoa esvazia, ela vai pra fora, né? Tá errado. Você não tá respirando de forma adequada. E aí você faz isso tão automático, porque é tanta correria no seu dia a dia, que aí desregula tudo isso e você não sabe por quê. Por uma simples respiração. Você não para 5 minutos pra fazer o exercício de respiração que eu já deixei aqui no canal. Eu acho que não é nem 5 minutos, né? É 2 minutos o exercício de respiração, se você não tem tempo de fazer uma meditação. Pra ir regulando essa respiração. Tendo mais disposição, mais energia. Mastigar o alimento de forma adequada. Devagar, lento, né? Para não desregular o chakra básico. Ah, já esqueci de desregular o chakra básico. É todos aqueles sintomas que eu já falei lá em cima. E mais alguns. E desregulamento de toda a glândula, de todos os órgãos que envolvem aquele sistema. E beber água suficiente. Que a água, o nosso corpo, a maioria é composto por nitrogênio e oxigênio, que é a água. O quanto de água você faz para permitir essa limpeza? Então, isso é só alguns exemplos de quando a pessoa me pergunta o que eu faço para equilibrar o chakra? O básico, nesse exemplo que eu trouxe. Esses são uma das coisas que você pode fazer. Então, a quarta coisa que eu quero trazer aqui é que você tem que transformar a perspectiva do que é sobre o que é a causa e sobre o que é a consequência. As pessoas estão vendo consequência como uma coisa fundamental, em vez de olhar para a causa, a raiz da questão, do problema, né? E quanto tudo isso é real e quanto tudo isso pode te ajudar dentro do autoconhecimento, né? Quando você percebe o que é causa e o que é consequência e você inverte isso, tirando a consequência, é só consequência. Qual que é a causa? Quando você olha para a causa olha para você. E aí você consegue... isso te ajuda a entender melhor o funcionamento do seu corpo. Isso te ajuda a não confundir as coisas. E você começa a perceber o que é real e o que não é. E isso é um caminho de autoconhecimento profundo, certo? Eu te trouxe aqui um conhecimento básico sobre os 7 chakras, os 7 principais chakras. Reveja esse vídeo quantas vezes você precisar para você entender e ver se algum desses sintomas. E faça o caminho inverso. Se eu preciso de energia, eu preciso de energia como? Respirando. Eu preciso de energia mastigando melhor os alimentos, me alimentando. Sexual, eu preciso estimular a minha criatividade. Plexo solar, preciso aprender a me relacionar melhor comigo e com as pessoas, lidar melhor com as minhas emoções. O cardíaco, preciso entender o que é amor próprio, preciso cuidar mais de mim, preciso entender que o outro é do jeito que o outro tem que ser e que ninguém vai mudar ninguém. Quando a gente vai para o chakra laríngeo, eu preciso começar a me expressar mais. E não é só falando, às vezes é me expressar com um abraço, com um sorriso. Quantos amigos eu tenho que não necessariamente eles falam de forma articulada ou falam igual eu, né? Igual uma tagarela. Mas só um olhar deles, um abraço, um sorriso, já é a manifestação deles, né? O quanto você cria ilusões no frontal de não querer enxergar as situações. Então, permita abrir a sua perspectiva, né? E o seu chakra coronário permita se abrir para fé, para espiritualidade de modo geral. Quebra essas couraças individuais de cada um no seu quadrado e cada religião na sua e começa a entender o unificado que todas elas estão querendo dizer. Eu tenho certeza que sua vida vai fluir de forma muito mais íntegra e muito mais saudável se você fizer isso. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de saber sobre os 7 chakras. Eu espero que eu tenha trazido desmistificado algumas coisas, tenha trazido alguns pontos principais. E é isso. Se você gostou, deixa seu like, comentários, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!